Olá, meus amigos, tudo bem? É uma imensa alegria estar reunida com vocês aqui na Casa Amiga para o Evangelho Virtual. Que Jesus possa nos abençoar nessa noite, né? Para que nós possamos compreender o Evangelho que será trazido até nós. Eu vou pedir que quem possa, nesse momento, feche os olhos. Vamos elevar o pensamento até Deus, pedir para que Ele permita que nossos amigos espirituais, mentores amigos, se reúnam a nós nesse momento para ouvirmos o Evangelho, os ensinamentos do Cristo e que eles possam estar conosco sempre, nos direcionando nos caminhos das nossas provações e que Jesus possa sempre ser a luz que ilumina a nossa encarnação. Que Jesus abençoe a todos, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Hoje nós vamos tratar do tema Causas das Misérias Humanas e a Destinação da Terra. Esse tema está contido lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, que fala sobre as muitas moradas na casa do Pai. E também vamos tratar os itens 6 e 7, que são específicos a esses temas, da destinação da terra e das causas das misérias humanas. Em meio a toda essa provação que o nosso planeta vem passando, uma provação coletiva, de certa forma, nós temos que ter uma visão mais ampla sobre todas essas coisas que estão se passando com o planeta. Então, nós todos entramos numa reflexão, num processo de reflexão e que nos fez nos perguntar por que de tudo isso, por que isso vem acontecendo, E nós buscamos sempre um esclarecimento sobre o assunto. E o Espiritismo, ele nos trouxe esclarecimento sobre várias coisas, Então, as misérias humanas, doenças, guerras, são coisas que fazem parte da nossa humanidade há muito tempo, Os diversos sofrimentos que os seres humanos passam, eles servem de expiações, de provas, para que eles possam evoluir. Quando a prova é coletiva, ela é necessária para que haja uma conscientização coletiva de todos os seres que habitam no planeta, naquele orbe, para que eles possam entender os porquês, para que eles possam evoluir juntos. Então, o item 6, ele fala exatamente sobre essas misérias humanas que a gente sabe que nosso planeta volta e meia passa por essas provações coletivas, além das provações individuais que todos passamos. Então, os Espíritos vieram nos trazer esclarecimento sobre esse assunto. E eu vou ler para vocês, para a gente iniciar as nossas reflexões. Espanta-se em encontrar sobre a terra tanta maldade e más paixões, tantas misérias e enfermidades de toda a sorte. E se conclui disso que a espécie humana é uma triste coisa. Esse julgamento provém do ponto de vista limitado em que se está colocado e que dá uma ideia falsa do conjunto. Aqui a gente pode ver que quando a gente vê só por um lado, pelo lado das tristezas, das maldades, que desanima, todos os seres humanos verem essas situações, nós temos uma falsa ideia, que quando nós vermos todo o conjunto, nós conseguiremos ver a causa real de todas as coisas, Tudo tem um porquê.
É preciso considerar que, sobre a Terra, não se vê a humanidade, mas apenas uma pequena fração dela. Com efeito, a espécie humana compreende todos os seres dotados de razão, que povoam os inumeráveis mundos do universo. Aqui a espiritualidade nos fala sobre todos os espíritos habitarem não só o nosso planeta, mas vários lugares no universo, né? E somos seres dotados de razão, de inteligência, né? E todos esses seres estão num nível de conhecimento que outros planetas talvez estejam mais avançados, e temos também outros planetas que possam estar mais atrasados também. Com efeito, a espécie humana compreende todos os seres dotados de razão, que povoam os inumeráveis mundos do universo. Ora, o que é a população da Terra perto da população total destes mundos? Bem menos que a de um lugarejo em relação a um grande império. A situação material e moral da humanidade terrestre nada mais tem que espante, inteirando-se da destinação da Terra e da natureza daqueles que a habitam. Então, a gente vê que tudo no universo tem um objetivo, né? Tudo foi criado para a evolução. Nós fomos criados para a evolução. O universo foi criado para a evolução. E dentro deste universo está o nosso pequeno planeta Terra, né? Nós estamos num estágio de evolução do nosso planeta Terra. E com o nosso planeta evoluindo, os habitantes desse planeta também vai ter que evoluir. Então, a evolução vai ser necessária. Mas antes vem a tormenta, vem a tempestade, vem os furacões da vida e que chacoalham as pessoas, fazem elas se movimentarem, né? Buscarem soluções. E isso é necessário para o aprendizado. Mas não é só o aprendizado, né, sobre as coisas materiais, porque nessa parte tecnológica a humanidade já evoluiu bastante. O que está faltando para a humanidade é a moralidade, para o espírito evoluir em moral, né? Nós fomos criados simples e ignorantes. Do átomo ao arcanjo é um caminho muito longo a ser seguido. Para nós chegarmos num estágio de evolução, nós vamos ter que aprender muitas coisas. E aquilo que nós não aprendemos, né, foi nos trazida a reencarnação para nos auxiliar quanto ao crescimento, quanto ao desenvolvimento, quanto à nossa moralidade. Então, a nossa morada aqui no planeta Terra está pedindo socorro, está pedindo para evoluir. E os mundos de expiação e prova predomina a maldade, o egoísmo, a vaidade, as mazelas que atrasam a evolução do ser humano. Os mundos de regeneração, eles são mundos transitórios, que os espíritos que nele habitarem, eles vão se preparar para alçar uma evolução maior, para poder adentrar os mundos felizes. Então, tem que haver essa preparação, né? A gente vai ter que entender as leis divinas, porque elas são imutáveis, né? A lei da evolução, ela vai abranger a todos no universo, não é só para quem está no planeta Terra, né? Então, as causas das misérias terrestres, elas são provocadas pelos próprios moradores do planeta. As nossas más paixões, nossos vícios, as coisas que dentro de nós não são bem trabalhadas, né? A gente não dominou ainda
alguns sentimentos, nós ainda não dominamos algumas deficiências do nosso espírito. Então, por não termos feito isso, nós vamos ter que trabalhar, fazer a lição de casa, né? Essas mazelas ainda dominam tanto espíritos encarnados quanto desencarnados que estão em volta do nosso planeta, né? Então a falta de perdão é enorme, a falta de compreensão, a falta de fraternidade, né? A falta de resiliência. Tudo isso faz com que o nosso espírito fique estacionário. E o objetivo, que é a evolução, não condiz com o espírito ficar estacionário. Então, de vez em quando, tem esses agitos para que a humanidade possa crescer e evoluir. Se a gente analisar as outras pandemias que houveram no nosso planeta, as pessoas passaram a ter outros costumes que elas não tinham naquela época. E agora, com essa pandemia, nós também estamos passando a ter outros costumes. Isso vai fazer com que nós possamos evoluir juntos com o planeta. Temos consciência de natureza, né? A gente vê as queimadas na Amazônia, a gente fica triste porque a gente vê como o homem é capaz de destruir algo que é um benefício para ele. Quando nós vemos pessoas passando fome, desperta-nos a fraternidade, onde o forte auxilia os mais fracos. E auxiliando os mais fracos, faz com que eles caminhem juntos, né? Então, no item 7, a espiritualidade fala o seguinte: far-se-ia dos habitantes de uma grande cidade uma ideia muito falsa se fossem julgados pela população de bairros ínfimos e sórdidos. No hospital não se vêem senão doentes e estropiados. Numa prisão de forçados vêem-se todas as torpezas, todos os vícios reunidos. Em regiões insalubres, a maior parte dos habitantes são pálidos, fracos e sofredores. Pois bem, que se figure a terra como sendo um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, uma região malsã, porque ela é ao mesmo tempo tudo isso. E se compreenderá que porque as aflições sobrepujam as alegrias, pois não se enviam a um hospital pessoas sadias, nem às casas de correções aqueles que não fizeram mal, e nem aos hospitais e nem às casas de correção são lugares de prazeres. Ora, da mesma forma que numa cidade toda a população não está nos hospitais e nem nas prisões, toda a humanidade não está sobre a terra. Como se sai do hospital quando se está curado, e da prisão quando se cumpre o tempo, o homem deixa a terra por mundos mais felizes, quando está curado das suas enfermidades morais. Então, os espíritos nos trazem que estamos num lugar onde que necessitamos ter alguns aprendizados. Mas nós não viemos só também, né? Como podemos considerar, numa prisão não tem somente os presidiários. Tem os agentes, tem o delegado, tem toda uma estrutura que vai poder auxiliar os presidiários. Num hospital não só tem doente, também tem os médicos, as enfermeiras, as faxineiras que auxiliam na limpeza, o pessoal que faz a comida, toda uma estrutura para cuidar dos doentes. Então, nós não estamos largados aqui na Terra, nós também estamos envolvidos por aqueles que nos querem bem, que querem nos ver crescer, que querem nos ver evoluir. Então eles vão dar
toda a força do mundo conforme nós vamos utilizando bem nosso livre-arbítrio. Se a gente levar em consideração que a Terra está passando por uma transição, nós vamos entender que para caminhar para a evolução de um mundo regenerador, é necessário haver a evolução moral, porque a falta dessa moralidade é o que está fazendo as enfermidades acontecerem, de todos os tipos. À medida que os habitantes desse mundo de provas e expiações evoluem nas suas qualidades morais, o seu planeta também evoluirá, né? Mas isso vai exigir esforço dos habitantes do nosso planeta para saírem da ignorância, da vaidade, da intolerância, do egoísmo, né? Que são as principais causas das misérias humanas. Então, o destino da Terra está ligado à evolução dos espíritos que aqui habitam. Mas se acontecer de o nosso planeta chegar ao momento dele evoluir e espíritos ficarem resistindo a essa evolução, vai ser criado uma nova casa, um novo lar na casa do Pai, que vai ser destinado para esses espíritos que insistem em não evoluir, né? A gente tem que entender que a Terra é uma escola para os espíritos. A casa do Pai é a casa do espírito, tanto no mundo material quanto no mundo espiritual. Apenas encarnados nós conseguimos consertar os nossos erros. Quando estamos na erraticidade, nós tomamos consciência de toda a necessidade de evolução que nós temos. E aí é programada a reencarnação para que nós possamos reparar aqueles erros que cometemos e nos melhorarmos, evoluirmos, né? Mudando o espírito e superando os limites, trabalhando a nossa moral, o nosso intelectual, nós, além de evoluirmos, nós faremos a diferença ao nosso redor, com todas as pessoas que estão conosco, que caminham nessa encarnação juntamente conosco, tá? A nossa felicidade, ela está ligada naquilo que mais estimamos. Então, se eu estimo muito o dinheiro, a minha felicidade vai estar ligada ao dinheiro. Se eu estimo muito minha família, minha felicidade vai estar ligada à minha família. Se gostamos mais das coisas da terra do que das coisas do espírito, a nossa paz ela vai depender de como estiver a nossa situação material pela qual nós estivermos passando, né? A vida na matéria, ela é inconstante, então a nossa felicidade também vai ser inconstante, né? Mas, do contrário, se o nosso coração e os nossos desejos forem focados na parte espiritual, nas coisas de Deus, na fraternidade com o próximo, na caridade, no amor, nós alcançaremos a paz de espírito, a alegria espiritual, a evolução que tanto necessitamos, né? Porque o que é do céu é constante, é uma felicidade, é uma consequência da evolução espiritual. E esses espíritos, compreendendo isso, habitarão o mundo regenerador, né? O bem, ele vai predominar sobre o mal quando as pessoas se esforçarem em espalhar o bem. A confiança em Deus, ela é atuante, ela é renovadora. A confiança é a fé, né? Então, no momento que a gente deposita a fé em Deus, deposita a fé em Cristo, quando a gente aplica em nossa vida os ensinamentos trazidos pelo Cristo, nós somos capazes de nos aproximar dessa fraternidade, dessa evolução, né? E aí a gente vai verificar que não foi difícil, mas é
É um caminho árduo, porque o aprendizado é árduo, mas não é difícil. Seguir os ensinamentos do Cristo é difícil quando você não entende o amor, porque o maior ensinamento do Cristo foi o amor. Amar, não é? Você aceita amar? Quando a gente vai fazer qualquer conta nas redes sociais, a gente tem que dar aceite. E são muitas cláusulas nesses contratos. A única cláusula para a evolução ensinada pelo Cristo foi amar. Essa cláusula está sendo a mais difícil de ser aceita pela humanidade. E por isso é que tem tantas mazelas no nosso planeta. Porque a falta de amor, a falta de compaixão, faz com que as pessoas não entendam o lado da outra pessoa. A confiança, a fé em Deus vai fazer com que a pessoa comece a entender todas essas exigências do Cristo, que foi uma, né? Foi amar. Nesse momento que a gente consegue depositar a fé em Cristo, começa a praticar um pouco daquele que nos ensinou, já é um grande passo que a gente dá na nossa evolução, né? Jesus falou que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Não é só acreditar no Cristo, é trilhar o caminho que Ele trilhou. Então, por força da lei do progresso, à medida que os espíritos completarem os seus aprendizados, quando em um mundo eles alcançam o grau de adiantamento, passam para um outro mundo mais adiantado, e assim por diante, até que chegue o estado dos espíritos puros. Então, diante de tudo isso que nós aprendemos, nós verificamos que o nosso planeta, que é pequenininho na frente de tantos planetas que tem no universo, nosso planeta material também tem todo em volta um mundo espiritual, também tem então todo um universo espiritual, está envolvido de espíritos no estágio de evolução daqueles que passam pelas provas e expiações. Mas é chegado o momento da transição, é chegado o momento em que aqueles alertas de lá de trás estão se cumprindo e que Jesus está conosco sempre, nos alertando sempre, e sempre mandou os seus emissários para nos auxiliar. E o que Ele quer de nós é apenas a nossa evolução. Que nós, dia a dia, possamos seguir os seus ensinamentos. Porque a resposta de todos esses porquê está exatamente que chegou a época de transição planetária e que chegou a era da nossa evolução. Então, explicando o porquê das causas das misérias humanas que acontecem com a gente, é atrelado à nossa evolução espiritual. E para finalizar, eu vou ler um texto de André Luiz sobre esse tema. A tempestade espanta, entretanto, acentuar-nos-á a resistência, se soubermos recebê-la. A dor dilacera, mas aperfeiçoar-nos-á o coração, se buscarmos aproveitá-la. A incompreensão dói, contudo, oferece-nos excelente oportunidade de compreender. A luta perturba, todavia, será portadora de incalculáveis benefícios, se lhe aceitarmos o concurso. O desespero destrói. Diante dele, porém, encontramos ensejo de cultivar a serenidade. O ódio enegrece, no entanto, descortina bendito horizonte a revelação do amor. A aflição esmaga, abre-nos todavia as portas da ação consoladora. O choque assombra. Nele, contudo, encontraremos abençoada renovação. A prova tortura. Sem ela, entretanto,
é impossível a aprendizagem. O obstáculo aborrece. Temos nele, porém, legítimo produtor de elevação e capacidade. Então, com essas palavras de André Luiz, que nós possamos compreender as causas das nossas aflições, as causas dos nossos sofrimentos, nos apegarmos com Deus, muita fé em Deus, pedindo direcionamento para Jesus através dos seus ensinamentos, né? Pedindo para que Ele nos envie os amigos espirituais sempre para nos auxiliar, para nos intuir diante do sofrimento, para nos amparar. Então, nós vamos encerrar esse Evangelho agradecendo a Deus e a espiritualidade amiga por tudo que temos, por tudo que somos, pela nossa família, pela nossa saúde, pelo nosso lar, pelo nosso trabalho e por todas as pessoas que necessitam nesse momento. Peçamos a Deus que as ampare, as auxilie e as conduzam. Que Jesus possa auxiliar a todos hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.